Essas aulas fazem parte do período de capacitação realizado em 2022 em parceria da Escola de Química e Alimentos, da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, com o Laboratório Atlas, Termodinâmica Aplicada e Simulação Molecular, da Escola de Química e do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa em Engenharia Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como orientadores foram Carla Mansky Camargo e Yuri Soter Viana. Planta de potência a vapor. Ciclo de Carnot. Então, no diagrama T, temperatura, e S, entropia, nós temos no ponto 1 o estado de líquido saturado, que é toda essa linha aqui, estado de líquido saturado, e a vaporização na caldeira, que vai até o estado de vapor saturado. A entropia, então, do ponto 1 para o ponto 2, ou seja, na caldeira, ela aumenta. A expansão adiabática e irreversível, e, portanto, isentrópica, ocorre na turbina, ou seja, do ponto 2 até o ponto 3. E então, o ponto 3 é onde nós temos a região bifásica, equilíbrio líquido e vapor. Do ponto 3 até o ponto 4, nós temos o decréscimo da entropia e a condensação parcial do calor rejeitado na temperatura TF, temperatura da fonte fria, no condensador. Do ponto 4 para o ponto 1, para fechar o ciclo, nós temos então o aumento de temperatura devido ao aumento de pressão na bomba. Então, a água volta a estar no estado de líquido saturado. Cabe ressaltar que o ciclo de Carnot é um processo reversível. E processos reversíveis costumam ter eficiências maiores que processos irreversíveis. Iniciando então pelas diferenças fundamentais entre os ciclos de Carnot e Stingler. A figura da esquerda mostra o diagrama pressão versus volume do ciclo de Carnot. Podemos observar então que nós temos duas etapas adiabáticas, compressão e expansão, e duas etapas isotérmicas, de expansão e compressão. No entanto, no ciclo de Stingler, nós temos duas etapas isocóricas, a volume constante, de 2 para 3 e de 4 para 1, e duas etapas também de expansão e compressão isotérmica, assim como o ciclo de Carnot. Agora nós vamos falar as diferenças entre os ciclos de Carnot e Rankine para relembrar. Então aqui nós temos o ciclo de Rankine. A erosão na turbina, ela é reduzida com um aumento da qualidade, ou seja, da fração mássica de vapor X3V na saída da turbina. Além disso, o problema relatado pela mistura bifásica na entrada da bomba, no ponto 4, ele também é solucionado, pois agora, no ciclo de Rankine, a entrada da bomba está de líquido saturado, quando que no ciclo de Carnot eu tenho uma mistura bifásica que prejudica a eficiência da bomba. E além disso, nós conseguimos reduzir essa variação de pressão de 4 para 1, que pode decompor o material. Nós fazemos com que o ponto 1 torne-se como líquido comprimido. E a vaporização agora na caldeira, ela acontece de forma não isotérmica, porém de forma isobárica, o que reduz a pressão de operação. Então, no ciclo de Rankine, nós temos
De 1 para 2, o aquecimento à pressão constante. Primeiro a gente tem o aquecimento da água no estado de líquido comprimido, né, de líquido, até o estado de saturação. Depois disso, nós temos uma segunda vaporização, a TIP constante. Então, a TIP constante. E, por fim, nós temos um superaquecimento, onde a gente eleva, então, a temperatura de operação. Ela é maior que a temperatura de saturação, a gente eleva. T2 é maior que Tsat, de forma isobárica. Do ponto 2 para o ponto 3, então, nós temos a expansão adiabática da turbina. E no ponto 3 para o ponto 4, que é o condensador, então, nós temos agora a condensação total, diferente do que ocorre no ciclo de Carnot, que é a condensação parcial. E, por fim, nós temos o bombeamento adiabático irreversível até a pressão de operação da caldeira do ponto 4 para o ponto 1 no diagrama temperatura versus entropia. Os irmãos Stirling, no século XIX, sensibilizados com os acidentes que ocorriam nas máquinas a vapor devido à alta pressão submetida nas caldeiras, conceberam o motor de Stirling, que tem a sua estrutura e funcionamento teórico a máquina de Carnot. Como aplicações práticas, podemos citar a alimentação do motor de Stirling para painéis solares, para missões espaciais, carros elétricos e também para aviação. Modelos e disposições das peças para executar as 4 etapas do ciclo de Stirling. Câmaras ou cilindro de expansão e compressão. Elas comportam a maior parte do fluido de trabalho durante o ciclo, oferecendo suporte durante as etapas do processo, que são aquecimento, expansão, resfriamento e compressão. Uma boa câmara deve oferecer uma homogênea transmissão de calor para manter os níveis de temperatura. Além disso, ela deve oferecer resistência mínima aos trabalhos de compressão e expansão de energia. As câmaras de expansão, elas conferem expansão e aquecimento do fluido. E as câmaras de compressão oferecem compressão e resfriamento do fluido. Pode ser um único cilindro, separado por regiões de aquecimento e resfriamento, além de pistão de deslocamento. A máquina de Stirling do tipo beta, que é a figura da esquerda, letra A, possui um único cilindro separado por regiões de resfriamento e aquecimento. E a máquina de Stirling do tipo alfa possui as câmaras de resfriamento e aquecimento separadas. Regenerador, responsável pelo reaproveitamento de energia adicionada ao fluido de trabalho em forma de calor, entre as etapas de expansão e compressão. Como exemplo de modelo de baixo custo, podemos citar o recheio de palha de aço, localizado no tubo de comunicação entre as câmaras de compressão e expansão. Fonte e dissipador, responsáveis por manter os níveis característicos de temperatura quente e fria, respectivamente. Sendo assim, não é necessária a existência de 2 reservatórios de calor no mesmo sistema para que o ciclo funcione. O próprio ambiente pode ser utilizado como um dos reservatórios. Entretanto, quanto maior a variação de temperatura, maior a potência fornecida pelo ciclo, ou a taxa de trabalho. Como exemplo de fonte, podemos citar o banho-maria, velas, e como exemplo de dissipador, podemos citar banhos de frio e ventiladores. A capacidade calorífica, a pressão constante do fluido de trabalho, é uma propriedade física importante na escolha do fluido. Como exemplos, podemos citar o gás hélio, gás hidrogênio e o próprio ar.
Pistões, virabrequim e volante. Em uma câmara de expansão ou compressão, o papel dos pistões de deslocamento, também chamado de êmbolos, é restringir ou aumentar o volume ocupado pelo fluido de trabalho, comprimindo ou expandindo o fluido através do movimento. Nesses modelos de motores Stingler, um pistão é usado dedicado para a compressão e expansão do fluido simultaneamente, enquanto o outro destina-se para auxiliar na transmissão de trabalho pela máquina. Virabrequim é uma peça do motor que transforma a energia do movimento dos pistões em momento, rotação ou translação, conectando os pistões a um volante. Volantes são peças responsáveis por estabilizar os impulsos dos pistões e rotacionar suavemente o virabrequim, fornecendo equilíbrio ao sistema. A figura mostra os pistões em cinza, o virabrequim em vermelho e o volante em preto. Os tipos de motores de Stingler são classificados de acordo com a configuração dos cilindros e pistões. O motor de Stingler do tipo alfa apresenta dois pistões, um destinado à compressão e outro à expansão, e esses são defasados de 90 graus. O lado quente é responsável pela expansão e o lado frio pela compressão, e eles estão unidos entre si. Os dois pistões fazem o gás fluir entre ambos os espaços e os mesmos geram potências de saída. Dessa forma, o sistema é completamente fechado, o que provoca o aquecimento e o resfriamento, arrefecimento do gás, para locais de temperaturas diferentes do sistema. Os motores de Stingler do tipo beta e gama, também chamados de motores de Stingler de deslocamento, o gás é movimentado entre os espaços de alta e baixa temperatura pelo pistão de deslocamento, e a compressão e a expansão do gás são feitas pelo pistão de trabalho. Motor de Stingler do tipo beta. Os pistões de deslocamento e de trabalho estão localizados no mesmo cilindro. Pela sobreposição entre cada movimento de ambos os pistões, uma taxa de compressão maior do motor é obtida e pode-se obter maior potência que o motor de Stingler do tipo gama. Como desvantagem, as hastes do pistão de deslocamento e de trabalho estão alinhadas, o que torna o mecanismo complicado. Motor de Stingler do tipo gama. Então, separa a parte quente do trocador de calor, relacionada ao pistão de deslocamento, do espaço de trabalho de compressão e expansão, associado ao pistão de trabalho. Pistão de trabalho e pistão de deslocamento encontram-se em cilindros separados paralelamente, e ambos são conectados ao mesmo volante. Assim, o gás flui livremente entre os dois cilindros.